A Nintendo, dona absoluta da indústria com o Super Nintendo, buscava expandir os limites do que um console poderia fazer. E para isso, ela se uniu a uma das maiores empresas de tecnologia do Japão, a Sony. O resultado dessa parceria seria o Super NES CD-ROM, um acessório que prometia trazer jogos em CD com mais espaço, sons de alta qualidade e novas possibilidades. Mas essa aliança não terminaria como planejado, e cara, se tivemos o PlayStation foi por causa disso aqui. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e vamos lá saber o que foi que aconteceu entre a Sony e a Nintendo e por que deu no que deu. No início dos anos 90, a Nintendo dominava o mercado. O Super Nintendo era um sucesso mundial, mas havia uma limitação técnica, os cartuchos. Enquanto empresas como Sega e a NEC começavam a explorar o uso de CD-ROMs, a Nintendo ainda insistia nos cartuchos, rápidos, mas caros e limitados. O CD-ROM oferecia algo revolucionário, até 650 MB de armazenamento contra poucos megabytes de um cartucho. Isso significava jogos com animações, vozes digitalizadas e trilhas sonoras mais complexas. A Nintendo sabia que precisava evoluir, e foi aí que entrou em cena a Sony. A Sony já havia colaborado com a Nintendo, criando o chip de som do Super Nintendo, o famoso SCP-700, projetado por um engenheiro chamado Kin Kutagari. Kutagari era um visionário, ele acreditava que o futuro dos jogos estava nos CDs, e convenceu seus superiores a apoiar a Nintendo nesse novo projeto. Assim nasceu o Super NES CD-ROM, ou Super Nintendo Disk Drive, seja lá como for, também conhecido como PlayStation, com espaço entre as palavras. O plano era lançar um acessório que se conectaria ao Super Nintendo e também criar uma versão híbrida do console, capaz de rodar tanto cartuchos quanto CDs. Mas nos bastidores, a relação entre as duas empresas começava a azedar. A Sony também percebeu que poderia usar o relacionamento com a Nintendo para explorar o negócio de CD-ROM. O Sony Super Disc parecia ser o produto ideal para inaugurar a era dos Compact Discs, pois tocava tanto CD-ROMs quanto cartuchos de Super NES. Foi uma aliança extraordinária. Duas empresas japonesas gigantes em seus respectivos setores uniram forças. Mas isso foi antes que os executivos da Nintendo percebesse as implicações de um acordo que havia assinado com a Sony em 1988. Por volta de 1991, esse acordo era visto como um desastre que contradizia o princípio fundamental da Nintendo de não ceder nada. A Nintendo, que baseava seus negócios no controle total dos seus softwares de jogos, concedeu à Sony o direito de controlar e lucrar com todos os softwares baseados em CDs produzidos no novo PlayStation. No anúncio, a Sony enfatizou que era a única licenciante mundial do formato Super Disc e a Nintendo foi deixada à mercê. Em janeiro de 1991, a Sony preparava o anúncio oficial da parceria. O mundo veria o futuro dos videogames, o Super NES CD-ROM. Só que na manhã seguinte, o que aconteceu chocou toda a indústria. A Nintendo subiu ao palco e anunciou que havia fechado um acordo com a Philips. A Sony foi completamente pega de surpresa. A justificativa oficial era que o contrato original dava à Sony controle sobre os lucros dos jogos em CD, algo que a Nintendo não aceitava. Mas a forma como tudo foi feito, sem aviso e em público, destruiu qualquer confiança entre as empresas. O projeto Super NES CD-ROM foi cancelado antes mesmo de chegar às lojas. E a Sony, humilhada, parecia estar fora do mercado de games. Um trecho da reportagem da época dizia: a parceria com a Sony para a unidade de disco cedeu o processo de licenciamento dos jogos exclusivamente para a Sony. Isso significaria que a Nintendo essencialmente seria uma terceira parte em seu próprio sistema. Porque vocês sabem, a Nintendo é rígida com seus próprios produtos. E sim, essas coisas acontecem. No mundo corporativo, o que vale é o dinheiro. E olha, falando desse projeto com a Philips, logo de cara eu vou dizer, foi uma perca de tempo com isso. Veja, a Philips, que lhe prometeu um dispositivo mais avançado e um negócio mais adequado para a Nintendo, segundo palavras do então vice-presidente Howard Lincoln, a Philips prometia um bom equipamento para bombar o Super Nintendo, mas o desenvolvimento estava lerdo e a Nintendo começou a ficar desinteressada. Vendo o tamanho do tombo da Sega com o Sega CD e principalmente o fiasco do 3DO, resolveram largar a ideia de ter um leitor de CD no SNES. Mas com a Nintendo, ela cedeu permissão para usar personagens como Mario e Zelda, rendendo jogos que vão de fracos a medonhos e que também viraram memes hoje em dia na internet. E foi daí que saiu aqueles jogos, o Hotel Mario e os dois jogos do Zelda que nem sei o que são. O CDI tem uma história louca por trás, eu não vou falar muito porque daria um vídeo, quem sabe eu faça, né? Digamos que aqui é a visão da Nintendo, tem a visão da Sony e tem a visão da Philips. Falando do protótipo, embora nunca tenha sido lançado comercialmente, dezenas, alguns relatos dizem 200 ou 300 protótipos foram produzidos durante a fase da parceria. Sob o ponto de vista técnico, o periférico estava planejado para suportar
suportar CD-ROM e XA, que permitia leitura simultânea de dados e áudio, algo superior ao Mega CD da época. Havia também a proposta de integrar o famoso chip da Argonaut Software, ou Super FX, um acessório ambicioso que permitiria ao Super NES rodar jogos em CD com animações, vozes digitalizadas, som de alta qualidade, recursos que a Nintendo via como futuristas. O negócio era um Megazord quase. Do lado da Sony o valor era duplo, entrar no mercado de videogames onde ainda não tinha posição dominante e dominar a mídia óptica para jogos. No entanto, os custos, os riscos de carregamento lento do CD e principalmente o controle de licenciamento foram fatores que desgastaram o acordo. A Nintendo temia perder a autonomia sobre os jogos, que sempre foi seu modelo de negócio. Logo, embora o hardware estivesse em avanço, o projeto nunca avançou para lançamento e a Nintendo acabou abandonando o acessório por completo por volta de 1993. O rompimento com a Nintendo não foi o fim para a Sony, foi o início de algo maior. Aproveitando o trabalho já realizado no projeto conjunto, a Sony decidiu criar um console independente, o PlayStation. Em dezembro de 1994, o PlayStation foi lançado no Japão, usando mídia CD-ROM, arquitetura de 32 bits ou próxima disso, e o foco de jogos multimídia e 3D. Temos um vídeo no canal sobre ele, dá uma olhadinha lá. A experiência que a Sony ganhou com o projeto SNES CD foi essencial para isso. Eles já haviam projetado hardware híbrido, considerando licenças e mídia. Esse aprendizado foi capitalizado na arquitetura do PlayStation. A Nintendo, por outro lado, manteve seu foco em cartuchos para a próxima geração, o Nintendo 64, optando por não entrar plenamente no CD-ROM naquele momento. Isso, em retrospectiva, muitos consideram um erro. Vocês sabem, no Nintendo 64 não tinha loading, porém, na época, os cartuchos eram bem caros mesmo, e a produção era limitada aos 64 megas. Já o CD-ROM tinha muito mais espaço para isso, e era mais barato, por isso tiveram que fazer milagre para alguns jogos caberem no Nintendo 64. E a consequência disso, o PlayStation se tornou um sucesso mundial, abocanhando grande parte do mercado de terceiros, e se tornando uma plataforma dominante, enquanto a Nintendo enfrentava desafios com compatibilidade, mídia e suporte de terceiros. Hoje o que resta desse projeto quase lançado é um protótipo raro. O Nintendo PlayStation, ou SNES CD, virou peça de museu, e é raro, e se você quiser comprar um, ele foi vendido em um leilão por 360 mil doletas, em torno de 1.703.000 reais. Essa história maluca que deu lugar ao nascimento do PlayStation e de um console que é tão raro que parece ver só com imagens na internet. Pois sei lá, cara, quem é que tem um Nintendo PlayStation por aí? Somente o cara que comprou no leilão. Essa história do Super NES CD-ROM é uma aula de estratégia, tecnologia, poder e visão, ou a falta dela. Uma aliança que parecia promissora se desfez, e uma rivalidade que emergiu moldou os próximos 25 anos dos videogames. A Nintendo não quis abrir mão do controle, mas pensar que ela é assim até hoje mesmo. E a Sony quis entrar, inovar e dominar, e conseguiu, né? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que achou dessa história. Eu sou o Rick, até a próxima.